aos trabalhos. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, dizer que é uma honra poder compartilhar conhecimento. Sei que todos os colegas que estão aqui são pessoas extremamente engajadas nessa temática e que, conjuntamente, às vezes até mesmo sem que a gente possa ter a oportunidade de debater, estamos tentando construir exatamente uma jurisprudência que seja mais justa, mais igualitária e que realmente garanta acesso às pessoas com autismo e às suas famílias. E é um pouco do que a gente vai trabalhar aqui hoje, doutor Robson, especialmente focado não só nesse panorama, nesse mapa, falando sobre como estão essas decisões, mas especialmente sobre alguns pontos de desafio dessa temática. Nós conversávamos há pouco agora no backstage, falando exatamente sobre essa temática. Muitas vitórias têm sido alcançadas em sede jurisprudencial, mas nós precisamos ainda alcançar algumas questões que são essenciais, especialmente para famílias que estão, muitas vezes, buscando esse atendimento jurídico, mas também para advogados, que também imagino que sejam muitos colegas nossos estejam assistindo essa palestra e que vão se deparar com essa temática um pouco mais à frente. Então, o nosso objetivo aqui, enquanto Conselho Federal, é exatamente estar 2 passos à frente e já tentar imaginar de que forma nós poderemos garantir a totalidade desse direito. Então, nós não estamos aqui apenas preocupados com uma pauta desse direito, ou seja, um ponto dele, que seria a suspensão de cotas de atendimento, mas sim a efetividade desse atendimento. Eu acho que esse é um ponto de tônica que eu quero deixar já destacado aqui enquanto metodologia dos nossos trabalhos de hoje. Então, para começar, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu trouxe alguns slides sobre essa temática, que eu acho que é importante, depois eu posso deixar disponível, vocês vão perceber que nesses slides vocês vão encontrar... Só um minutinho, eu gostaria só de colocar no modo apresentação. Então, vocês vão perceber que nesses slides nós trouxemos até um pouco mais de conteúdo, não somente tópicos de citação, porque eu gostaria de disponibilizar depois para que os outros colegas possam usar como referências alguns dos tópicos que nós estamos tratando aqui. O primeiro passo, lógico, sempre é falar sobre as características do autismo. A gente não tem como fugir dessa primeira etapa, que é conceitual. Então, basicamente, o autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Normalmente, ele aparece nos 3 primeiros anos de vida, e a depender do tipo de instrumento que você utilize para a sua classificação, você pode ter o CDF-84 e suas variantes, ou ainda o DSM-5, em que você vai ter basicamente 3 níveis de autismo, mas todos eles trabalham basicamente com as questões comportamentais e comunicacionais, além das atividades restritivas e repetitivas, que devem ser avaliados, né, pela uma equipe multidisciplinar, além de profissionais da saúde, para que você possa identificar de forma precoce e para que possa haver, inclusive, uma intervenção precoce, e aí você garantir a possibilidade de uma melhoria de qualidade de vida e também de uma melhoria do próprio quadro das condições do autismo. Tenho certeza que esses tópicos já foram trabalhados em várias das falas que foram feitas aqui, então vou tentar já ir exatamente para os tópicos que são aqueles mais vinculados à nossa temática, que apresentam-se como o maior desafio. Aqui a gente tem uma base de fundamentos legais, né? Nós temos a Lei 12.764 de 2012, nós temos a Lei Brasileira da Inclusão, Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que fala sobre os planos de saúde e o anexo da Resolução 428 de 2018, que é o chamado rol da ANS, né? Comumente vocês vão encontrar nos documentos o chamado rol da ANS. Vocês vão perceber aqui o que eu pensei para essa nossa discussão. A gente vai citar, sim, as decisões que já estão ocorrendo sobre a limitação em relação a cotas, tá? E para quem está nos ouvindo, nós temos 2 grandes problemas atualmente no campo do atendimento da pessoa com autismo. O primeiro desses problemas, ele diz respeito à limitação desse atendimento, com o entendimento de que o rol da ANS ele traria um rol exaustivo, né, de que como deveria ser feitos os atendimentos no campo da saúde. Portanto, para a área do autismo, você tem uma limitação, um número limite de sessões que devem ser feitas. E, por outro lado, você tem um problema de qualidade, do formato, de como esse atendimento deve ser feito. Então, volto a dizer, nós vamos basicamente trabalhar hoje sobre esses 2 pontos.
O primeiro, a limitação das cotas, e o segundo, a qualidade da oferta desse atendimento. Com relação a esse primeiro tópico, né, que é essa questão do anexo 2, né, nós temos basicamente a questão da cobertura mínima obrigatória de 96 sessões de fonoaudiólogo e 40 sessões de psicólogo ou terapeuta ocupacional. Isso de saída já se apresenta como um problema, porque muitas das vezes, dependendo do quadro que a pessoa com autismo apresente, esse número de sessões ele não é suficiente, especialmente quando nós falamos de terapia ocupacional e de psicologia, porque aí começa o outro ponto da qualidade, né? Porque nós trabalhamos com uma perspectiva de utilização de práticas baseadas em evidências, e hoje o que nós temos com maior evidência para o atendimento da pessoa com autismo são as práticas baseadas em análise do comportamento ou integração sensorial. Lembrando que, como que nós chegamos a essa identificação das práticas baseadas em evidências? Nós temos como referência já algumas jurisprudências, e isso é super interessante falar em tempos de Covid, porque isso eu acho que é um ponto positivo que a gente precisa destacar a nosso favor, ou seja, a nós que defendemos que o atendimento da pessoa com autismo seja feito com base na ciência, que são algumas decisões jurisprudenciais que têm se posicionado, não exatamente no caso do autismo, mas eu destaco aqui uma decisão do Rio de Janeiro que foi proibindo que o governo federal ele passasse propagandas na televisão que não estivessem baseadas em evidências científicas defendidas por órgãos como a OMS. Né? Então, o que acontece? O surgimento da Covid trouxe muito para os tribunais superiores esse debate do que são essas práticas, a importância da ciência no atendimento à saúde. E isso, obviamente, pode ter uma reverberação positiva quando a gente fala do autismo. Então, hoje em dia, a gente defende a ideia de que a análise do comportamento ela é as práticas baseadas em análise do comportamento são aquela que tem maior efetividade, especialmente pela existência de estudos científicos que comprovam isso. Mas, infelizmente, eu já vou colocar um ponto de discussão, que é um problema, né? É que, para além dessa interrupção desse tratamento, nós não temos uma regulamentação sobre como deve ser esse atendimento. Então, como eu disse para vocês, a gente sempre vai orbitar em torno de dois problemas. Um é a questão das cotas, essa limitação que é imposta pela ANS através do seu rol, e o segundo, que é a questão dessa qualidade, de como esse atendimento deve ser feito. Então, com relação ao primeiro problema, a gente tem essa situação do rol da ANS, né? E a proposta que a gente tem, acho que é essa proposta que deve ser discutida, que já está sendo discutida em vários estados, que foi aquilo que o Dr. Robson falou há pouco, é que haja uma abstenção dessa prática de negativas, né? Que se busquem decisões judiciais, especialmente em ações coletivas, para que a ANS não possa mais utilizar, né, para que os planos de saúde não se possam valer do rol da ANS como uma medida restritiva de direitos, como uma medida restritiva de direitos ao acesso da saúde. Então, você advogado, você família que está nos ouvindo agora, os dois pontos essenciais que a gente tem que buscar como um mecanismo de melhoria da qualidade do atendimento à saúde da pessoa com autismo em relação aos planos de saúde, primeiramente, é a retirada da restrição das cotas. Tá? E, em paralelo a isso, porque é uma simbiose, né, como eu disse, é a questão da qualidade. Então, como a gente consegue fazer isso? Existem várias ações que já foram protocoladas, né? As mais conhecidas são a do Acre e de Goiás, porque não só uma repercussão, mas recentemente, agora no mês de março, a ANS lançou uma nota pública informando que já notificou os planos de saúde, que dará cumprimento a essa decisão, cujo objetivo da decisão, volto a dizer, foram dois pontos: a qualidade do atendimento, ou seja, que o tratamento baseado em análise do comportamento fosse regulamentado, né, pelos planos de saúde, pela ANS, e que também houvesse essa restrição, houvesse a retirada de restrição de cotas. Então, a gente já tem jurisprudência sobre essa temática, inclusive, no caso de Goiás, já foi protocolada uma apelação, porque existe uma decisão, está quase finalizando-se a discussão nos tribunais superiores, de que as decisões em ações civil e públicas elas devem ter extensão para todo o território brasileiro. Então, nós teriam o famoso efeito erga omnes para todo o país.
Então, muito possivelmente, pela forma com que os votos vêm se desenhando, nós teremos em breve essa decisão da suspensão de cotas valendo para todo o país. Mas isso ainda não é realidade. Então, muitos dos pais que estão aqui nos ouvindo ainda estão enfrentando hoje mesmo este problema de restrição de atendimento. Nesses casos, é importante que a gente saiba que existem essas jurisprudências. O Ministério Público Federal elaborou uma recomendação, cujo o prazo de resposta da ANS venceu agora no dia 29 de março. Ainda não tive acesso, né, até porque é um processo que corre internamente no Ministério Público Federal, mas muito possivelmente eu imagino que a ANS não tenha respondido pela mudança desse protocolo apenas por uma posição do Ministério Público Federal, o que significa que provavelmente o Ministério Público Federal, ou nessa ação de apelação, irá buscar o efeito erga omnes, ou entrará com uma ação judicial para garantir a suspensão de cotas para o Brasil todo. E com grandes chances de ganhar, porque, enfim, de modo geral, na maioria dos estados, nós temos obtido decisões favoráveis em relação a isso, ainda que em processos individuais. E aí, o que é importante também a gente discutir sobre esse ponto, né? Que a gente precisa trabalhar também que existem protocolos que já são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria e que a gente precisa trabalhar com esses protocolos para que a gente possa garantir uma qualidade nesse atendimento. Então, esse primeiro ponto que eu falei aqui, que são das cotas, eu dei um panorama geral para vocês. É claro que a gente aqui não trabalha com bola de cristal, né, doutor? A gente sabe que costuma-se, inclusive, dizer, né, que de cabeça de juiz de barriga de uma moça grávida, a gente nunca sabe o que esperar, mas o que a gente, obviamente, trabalha aqui é com análise de jurisprudência, análise de precedentes, a gente tenta entender a ratio decidendius, qual tem sido a razão de decidir nesses processos, e há sim um apontamento de que essa situação das cotas ela deve cair em favor de qual entendimento? Não é que ela deve cair, digamos, que a partir de agora você, como família, vai poder alegar quanto de terapia você acha que seu filho precisa. Na verdade, a ideia é que o que tenha validade seja o parecer médico. Então, o médico que for responsável pelo tratamento, ele irá descrever quais são os tratamentos que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto necessita, e a carga horária. Tá? Então, um detalhe também que eu acho que é importante compartilhar com os nossos colegas advogados e famílias é exatamente isso. Caso você se depare com uma ação judicial em que você precise fazer a comprovação de que essas cotas não são suficientes, é importante que, dentre o rol de provas que você for apresentar, conste um parecer médico informando exatamente isso, né? Qual é o tipo de atendimento necessário, né? Especialmente a qualificação necessária para aquele atendimento. Então, se é um profissional de análise do comportamento, se é a questão da integração sensorial, e também que você peça para que o seu médico ou para que o seu cliente busque junto ao médico a questão da carga horária necessária. Então, esse certamente vai ser um documento fundamental para que vocês obtenham essas decisões que estão sendo favoráveis, porque, como eu volto a dizer, mesmo que haja a suspensão do rol desse indicativo da ANS em relação ao rol, vocês muitas vezes ainda precisarão estar atrelado a um laudo médico. Então, esse deve ser o caminho que, pelo que nós estamos percebendo dos estudos feitos das razões de decidir da maioria dos julgados, a gente vai ter uma mudança, né, de paradigma em relação a esse posicionamento da ANS. E aí nós temos um outro desafio, sempre voltando aí por uma questão metodológica, né? Como eu disse, nós temos dois grandes desafios quando nós falamos sobre essa temática. O primeiro desafio, eu dei um panorama genérico aqui, tentando chegar a algumas minúcias, é um tema bastante complexo, vocês vão encontrar várias decisões já sobre isso, mas dentro do prazo de tempo que nós temos, eu acho que eu tentei abordar os principais temas, inclusive já direcionando de que forma você, advogado, você, família, pode se municiar de documentos para que a sua busca judicial tenha efeito. Mas agora a gente tem um outro ponto que a mim me parece um pouco mais problemático, digamos assim, um pouco mais complexo, que é o que a gente vai enfrentar na realidade agora, nos próximos anos, na minha perspectiva jurídica, que é o problema da eficácia do tratamento para a pessoa com autismo. Eu trouxe aqui um parecer do Dr. Romariz Brito, do Dr. Romariz Barros. Para quem não conhece, o Dr. Romariz Barros é doutor na área de teoria do comportamento e ele é coordenador
do programa da Universidade Federal do Pará, que trata sobre o projeto Aprende, inclusive, que trata exatamente sobre as práticas comportamentais e como elas devem ou devem ocorrer. Esse parecer técnico ele consta de um processo que nós abrimos junto ao Ministério Público do Estado do Pará e à Defensoria Pública do Estado do Pará, em que nós obtivemos um termo de ajustamento de conduta com o plano de saúde daqui do nosso estado, né, que é o plano de saúde cujo a maior adesão que nós temos de vidas, né, como eles chamam, é exatamente a este plano, e nós conseguimos um acordo exatamente para que já sejam retiradas as cotas e que a gente tenha uma melhoria de qualidade nesse atendimento. Então, este parecer, para que os advogados que porventura queiram, as famílias, nós podemos disponibilizar depois a cópia de toda essa documentação, porque ela pode servir exatamente para outros parâmetros de processo. Então, para que a gente possa ter, no entendimento do Dr. Romariz, que é uma referência no tema da análise do comportamento, uma qualidade nesse atendimento, nós teremos que ter 4 aspectos: intensidade, duração, precocidade e abrangência. Por que esse parecer técnico é importante, Flávia? Parecer técnico é importante porque, infelizmente, nós não temos a regulamentação da análise do comportamento no Brasil. Não só da análise do comportamento, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas da atuação de vários outros profissionais, como fonos, terapeutas ocupacionais, para o campo do autismo. Por que isso torna a coisa mais difícil? Porque torna essa situação mais complexa para nós que advogamos ou que somos famílias de pessoas com autismo. Porque fica difícil você conseguir mostrar para um juiz que aquele atendimento que está sendo ofertado pelo plano de saúde não é um atendimento adequado, ele não vai exatamente garantir o desenvolvimento daquela pessoa com autismo. Então, para isso, do que nós vamos poder nos valer? Através de pareceres científicos e como nós nos valemos das doutrinas jurídicas, para que a gente possa fundamentar que isso são práticas baseadas em evidências, e aí a gente conseguir se conectar com outras decisões judiciais, especialmente em tempos de Covid, que tem direcionado a jurisprudência no sentido de que as decisões devem ser pautadas naquilo que a ciência traz como melhor prática, como a gente viu agora em vários casos de garantia de atendimento no campo da Covid. Falei agora há pouco de uma decisão que houve no Ministério, no Rio de Janeiro, em relação a essa temática de que não fossem propagadas mensagens que não estivessem com base científica. Então, a linha que eu venho defendendo hoje, de uma possibilidade de melhoria da qualidade do atendimento, é que a gente possa se valer dos pareceres técnicos de profissionais da área e de estudos científicos, inclusive externos ao país, para que a gente possa construir isso e, inclusive, derrubar alguns entendimentos que continuam sendo feitos, né, de que não é necessário que se venha claramente, dentro do rol da ANS, ou que os planos de saúde prevejam claramente a possibilidade de intervenção baseada em aba ou baseada em integração sensorial, porque não existiria como você destacar apenas esse tratamento como com eficácia. A gente tem algumas notas técnicas que falam exatamente sobre isso. E aí a gente tem essa preocupação, porque muitos planos de saúde, volto a dizer, eles até têm retirado as cotas de atendimento, mas o serviço que tem sido ofertado está muito aquém de qualidade. Então, vou dar um exemplo aqui, levando em consideração a eficácia do tratamento. Você tem planos de saúde que retiraram a cota, mas que, por exemplo, aquela criança vai uma vez por semana só fazer atendimento terapêutico, né? E aí, o que acontece? Ok, você não tem mais a cota. E se for atendimento de psicólogo, se você fizer uma conta aí considerando os 12 meses do ano, você vai com certeza ultrapassar as 40 sessões, ou seja, não teria restrição de cotas. Mas de que forma esse atendimento está sendo feito para que haja uma eficácia nesse tratamento, que haja uma efetividade nesse tratamento? Então, por isso que eu venho reforçando aqui, é importante que a gente analise o quadro do atendimento do plano de saúde por esses 2 vieses, um que fala sobre a restrição de cotas e o outro que trabalha a qualidade. Foi muito positivo todo o debate que houve no campo do Brasil em relação à retirada de cotas. Isso, de fato, já resolve muitas situações. No entanto, a gente não tem conseguido avançar na questão da qualidade, tanto que todas as decisões que foram dadas até o momento, o Ministério Público Federal ou em ações individuais, solicitaram o debate exatamente não só das cotas, mas do atendimento, mas nas 2 ações
tanto no Acre quanto em Goiás, o juízo não se manifestou sobre o tema das práticas baseadas em evidências que estavam sendo colocadas ali. Então, ele não se manifestou ainda sobre essa temática. E aí a gente tem esse problema, que é o que eu digo que a gente provavelmente, né, vamos enfrentar nos próximos anos. A gente tem também um problema, que são a ausência de núcleos, clínicas e centros de atendimento de avaliação de terapia, ou em número insuficiente, sem controle de qualidade. Conversávamos agora há pouco com a doutora Maíra Toma exatamente sobre isso. Mesmo nos estados em que foi obtida uma decisão favorável, nós continuamos tendo o problema da questão da qualidade e também a situação de que a gente não tem esses atendimentos em um único local. Então, muitas vezes, a família fica tendo que percorrer vários espaços para poder obter esse atendimento, lembrando que a Lei Brasileira de Inclusão, ela indica a importância de que, prioritariamente, esses atendimentos eles atendam a uma espécie de zona de saúde, né, que é exatamente para que você não tenha que ter esse potencial deslocamento de um lugar para o outro, mas a gente vê ainda poucos núcleos, clínicas e centros de atendimento. Esse também é um ponto que possivelmente nós teremos que, em breve, discutir. Infelizmente, ou talvez felizmente, é um pouco difícil de abordar isso, mas talvez ainda no campo da judicialização, porque a gente não tem percebido uma abertura junto aos planos de saúde como gostaríamos, para que isso houvesse um diálogo e realmente pensando, inclusive, na saúde financeira dos planos de saúde, porque daqui a pouco eu vou abordar um pouco sobre isso, né, do quanto é proveitoso, inclusive para os planos de saúde, quando eles quando eles atendem a alguns desses requisitos que a gente está colocando aqui. Então, a gente precisa pensar também nisso, né? A gente já tem no manual de orientação do Departamento Científico da Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns indicativos que falam exatamente sobre esse processo de qualidade e que apontam, por exemplo, a necessidade que não pode haver o tratamento sem a interrupção do tratamento sem justificativa, que é preciso ter um controle de possíveis regressões após a alta. É importante também que haja uma utilização de protocolos reconhecidos para a avaliação dessas pessoas com autismo. Então, o que eu quis trazer aqui? A importância dessa discussão é exatamente para que você, família, ou você, advogado, quando você receba este caso, você possa avaliar, a partir dos documentos trazidos por essa família, por este cliente, se o tipo de atendimento que está sendo ofertado, ele realmente atende a parâmetros mínimos de qualidade. Esses parâmetros mínimos, eles podem ser usados como referência o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, além de, como eu falei, outros pareceres técnicos que podem ser importantes. Nesse momento, realmente será um pouco desafiador para o advogado que pegar este caso, mas eu tentei trazer aqui alguns parâmetros que podem ser favoráveis para que vocês possam identificar se aquele atendimento realmente atende a algum parâmetro de qualidade ou se realmente, mesmo não havendo as cotas, vocês continuam enfrentando uma dificuldade de que esse tratamento seja efetivo. Além disso, um dos tópicos que nós podemos observar também, por exemplo, é se esse diagnóstico que está sendo dado, né, ele está sendo feito com base em protocolos que servem de referência para identificação, rastreamento e diagnóstico da pessoa com autismo. Nós já temos de saída um problema aqui. A maioria dos planos de saúde possui pediatras cadastrados, mas esses pediatras não têm capacitação necessária para poder fazer esse rastreamento, diagnóstico e identificação. Isso, de cara, já abre um problema para nós, porque nós temos o problema do diagnóstico precoce. E aí eu quero destacar aqui que, caso você tenha um cliente, ou você, família, esteja com dificuldade de obter esse diagnóstico, isso é um relato muito comum em relação a planos de saúde, famílias que estão há um ano atrás de consulta e não conseguem ter esse diagnóstico, vocês podem solicitar que seja aplicada essas escalas que estão previstas aqui, MCHET, ADI, a ADOS, a escala CARS também, que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu sei que muitos dos colegas que estão aqui nos ouvindo, e muitas das famílias que estão nos ouvindo, já conhecem esses protocolos, mas qual é o nosso desafio enquanto advogados? Conseguir encontrar parâmetros técnicos e jurídicos que a gente possa exigir isso em sede judicial. Então, por isso que eu tenho me reportado para a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque é uma entidade reconhecida e que certamente vai facilitar a decisão judicial do juiz e dizer, ok, se eu tenho uma Sociedade Brasileira de Pediatria que diz que esses protocolos são validados para o rastreamento da pessoa com autismo,
eu tenho algum parâmetro técnico para obrigar que o plano de saúde realize esse tipo de intervenção, seja no seu plano, seja dentro dos seus credenciados, ou ainda pagando um profissional particular. Mas se eu não tiver isso, o que provavelmente vai acontecer? O plano de saúde vai dizer que ele já segue todos os protocolos e que ele realiza o que a ANS determina. E o que a ANS determina não é nada disso que eu estou apontando aqui para vocês, muito pelo contrário. E aí você fica com esse problema de que você não tem um diagnóstico. Então, aqui eu recomendo, né, também não só a utilização do parecer do documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas também a gente tem outros 2 documentos, que é a linha de cuidados da atenção à pessoa com um transtorno na rede psicossocial e na rede de reabilitação do SUS. Em ambos esses documentos, vocês também têm a recomendação da utilização de protocolos para o rastreamento e identificação do autismo. Então, isso busca resolver, esses parâmetros técnicos aqui, eles buscam resolver um problema que é o problema do diagnóstico a ser feito pelos planos de saúde. Então, você, família, você, advogado que está nos ouvindo, está com esse problema, você pode se valer desses documentos para poder judicializar essa demanda. Falando ainda sobre a questão da qualificação profissional. Nós temos ainda o problema temos vários problemas, como eu falei para vocês, né? A gente está aqui falando exatamente já sobre o tópico da questão da qualificação profissional e alguns desafios que a gente encontra dentro desse processo. Dentro desse processo, a gente está indo por uma certa ordem de como as coisas acontecem, né? O primeiro problema normalmente enfrentado é a questão do diagnóstico. E aí eu coloquei algumas pontuações para vocês de como nós podemos buscar soluções em relação a isso para os planos de saúde. Outro ponto, né, que eu falei, é a questão da questão da avaliação por parte do neuropediatra ou do pediatra, a questão de que algumas pessoas, alguns planos de saúde, não fazem a qualificação desses pediatras e aí possuem um número muito pequeno de neuropediatras dentro do seu quadro de profissionais, então isso dificulta também o acesso dessas famílias. E eu quero destacar para vocês que não há nenhum impedimento pela legislação de que o pediatra ele elabore o laudo da pessoa com autismo. Inclusive, a Lei 12.764, ela diz que esse laudo não precisa ser definitivo. Por que isso é importante para quem está nos ouvindo? A gente tem uma situação, muitas vezes a ausência de um laudo faz com que o plano de saúde não libere a intervenção precoce. E aí aquela família ela perde um tempo significativo em busca de um laudo, né? Muitas vezes até aguardando que haja a intervenção de um neuropediatra, então com várias sessões de consulta sem que se feche esse diagnóstico, e isso impede que ela acesse mais rapidamente a equipe multidisciplinar que possa fazer uma intervenção para buscar já realizar as terapias. E aí, o que eu recomendo nesse caso? Que se leve em consideração que não há nenhum impedimento legal para que os pediatras façam um laudo, que isso, inclusive, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, claro, é necessário também aí um ponto em relação à qualificação, que a gente, enquanto famílias e enquanto advogados, busque que esses profissionais sejam capacitados. Muito do tempo que nós perdemos significativo para a identificação do autismo e de outros transtornos da primeira infância é exatamente a falta de qualificação dos nossos pediatras, que não aplicam nenhum tipo de protocolo ou de avaliação do desenvolvimento infantil, ainda que a gente tenha, por exemplo, a lei do marco legal da primeira infância determinando que devem ser feitos esses protocolos de rastreamento e acompanhamento do desenvolvimento infantil. Então, se no seu plano de saúde você também tem essa dificuldade de acesso aos neuropediatras, a gente demora em torno de 11 anos para formar um neuropediatra no Brasil, né? Então, há muito tempo, por isso que a gente também não tem uma quantidade muito elevada de neuropediatras. Eu quero destacar aqui que não existe nenhum impedimento legal de que pediatras também façam esse acompanhamento e até reforçam a importância de que a gente levante novamente a bandeira da importância da pediatria no desenvolvimento infantil, que é uma coisa que a gente tem percebido que tem ficado um pouco de lado dentro dessa política pública de saúde, especialmente em relação aos planos de saúde. A gente tem também aqui, então agora eu vou abordar, como eu disse para vocês, a gente falou um pouquinho de cotas, vamos falar da qualidade de atendimento, e dentro dessa qualidade de atendimento a gente está tentando tocar em alguns pontos que são bastante complexos e que as famílias mais trazem para nós, enquanto advogados,
como uma demanda. Então, nós já falamos do problema do diagnóstico, do problema do profissional que pode realizar esse diagnóstico. Vamos falar agora a questão do psicólogo fono e TO, e aí a gente já encerra para poder abrir para o debate. Então, a gente precisa falar aqui que existem, sim, pesquisas que apontam a importância da adoção de terapias e tratamentos que busquem ser baseados em evidências científicas. Nós temos um documento dos Estados Unidos que é feito, que identifica, todo tempo eles estão fazendo uma atualização de quais práticas possuem evidência científica para o autismo. A última versão, salvo engano, que foi traduzida no ano de 2020, ela traz 28 práticas que possuem evidência científica para o autismo. Essas práticas estão o tempo todo sendo reanalisadas, porque elas são atualizadas de acordo com os estudos que são feitos, e é importante que a gente destaque que dessas 28, 26 dessas práticas, elas possuem como base a questão da ciência da análise do comportamento, daí porque se fala tanto da importância da análise do comportamento. A análise do comportamento também é citada no Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e também é citada dentro dos documentos do Sistema Único de Saúde, que indicam as linhas de tratamento para a pessoa com autismo. Então, você, família, e você, profissional da área da advocacia, que esteja nos ouvindo, que queira saber onde vocês podem buscar as informações necessárias para fundamentar pedidos de direito, uma vez, lembro sempre que as famílias também podem fazer isso, que os pedidos administrativos, eles não requerem a intervenção do advogado. É claro que a gente sempre recomenda para que vocês tenham um melhor acompanhamento, que vocês possam contar com um advogado credenciado à OAB, mas a gente sabe que, do ponto de vista administrativo, muitas vezes vocês precisam dessa negativa para que vocês possam buscar uma judicialização. Então, para você, família, que está nos ouvindo, que queira também já adiantar e já compor provas, é importante que vocês saibam como vocês devem fazer esse requerimento em relação à análise do comportamento. E é daí, desses documentos técnicos, desses documentos científicos, que nós estamos buscando ampliar o atendimento baseado em análise do comportamento dentro dos planos de saúde, que é um desafio que nós estamos tendo agora em relação ao atendimento da psicologia. A gente tem recomendado, né, nos processos que eu particularmente tenho atuado através do projeto TER da universidade, a importância de que haja profissionais com mestrado ou doutorado em análise do comportamento. Nós buscamos trazer como base a forma de atendimento que é feita nos Estados Unidos e que existe uma divisão de especialidades, né, quem é o supervisor, quem é o analista intermediário e quem é o aplicador, e a gente traz isso por uma perspectiva de analogia de um sistema que tem funcionado nos Estados Unidos. Mas é importante destacar que aqui no Brasil nós não temos regulamentação sobre como deve ser a prática baseada em evidência de acordo com a análise do comportamento. O que significa dizer, volta àquele ponto que nós estávamos discutindo, que este é um grande desafio para nós que advogamos nessa área, porque a gente não temos muitas bases técnicas reconhecidas por órgãos de categorias no nosso país, né, como, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, de Fono, TO. Nós não temos o reconhecimento, ou melhor, nós não temos a regulamentação desse atendimento no Brasil. Nós temos uma sociedade, né, a Sociedade Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental, que traz alguns parâmetros de como deve ser identificado um analista do comportamento. No entanto, esta sociedade ela não tem, como eu posso dizer, não tem uma força de imposição perante a todo o núcleo de psicólogos e de outros profissionais da análise do comportamento. Mas eu deixo aqui também como um parâmetro, uma vez que é o que, na minha opinião, a gente tem de mais próximo do que seria a regulamentação que existe nos Estados Unidos, ou seja, que existem parâmetros para que você possa reconhecer um profissional como sendo um profissional da análise do comportamento. É importante também, como eu falei há pouco no parecer do Dr. Romariz Barros, que é preciso ter uma carga horária nesse atendimento. Então, nós temos visto muitos planos de saúde que alegam ofertar análise do comportamento, mas o profissional que está à frente disso não tem a capacitação necessária se nós utilizarmos como referência o documento da Sociedade Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental, assim como parâmetro as regras e normas dos Estados Unidos sobre essa temática, bem como eles também não atendem uma carga horária mínima. Então, você tem sessões, por exemplo, de 20 minutos.
E aí, novamente, é um outro problema que nós temos, que é a inexistência de uma regulamentação de qual é o tempo de atendimento mínimo que uma sessão deve ter. Para isso, a gente tem a utilização como parâmetro daquilo que é realizado em muitas clínicas particulares, que normalmente o atendimento tem de 45 minutos a 1 hora. Mas, infelizmente, volto a dizer, nós não temos nenhuma legislação, nenhuma regulamentação específica sobre essa temática. Então, toda essa construção, nesse pedido de direitos, você, advogado, ou você, família, precisará fazer, tomando por base esses parâmetros de qualidade ou de atendimentos em particular, ou ainda em alguns documentos que têm isso como referência. Outro ponto também que é preciso que a gente observe com bastante cautela são a contratação de estagiários, ainda falando aqui sobre análise do comportamento, né, que seriam os aplicadores do ABA, que é como comumente são chamados. Muitas vezes essa legislação, essa contratação, ela não atende à Lei 11.788, que é a lei do estágio. Então, isso é uma demanda também das famílias, as famílias perguntam se um estagiário pode ser um aplicador, e aí existe uma discussão sobre essa temática. Em parte, a gente pode pensar que seria interessante que esses estagiários pudessem fazer esse estágio exatamente para que você possa ampliar o número de profissionais para realizar esse atendimento. O que ocorre, no entanto, é que a maioria desses estagiários, eles não atendem, as clínicas não atendem a lei do estágio, ou seja, eles não têm supervisão, eles não têm um plano de trabalho de estágio, eles excedem a sua carga horária e a sua competência para a realização desse estágio. Em resumo, é importante, sim, que exista o estágio no campo da saúde, porque é assim que nós poderemos formar novos profissionais. O problema é que, na prática, nem sempre esse estágio é ofertado buscando a formação de profissional, e sim a substituição de um atendimento de qualidade por um atendimento que tem um custo menor para aquela clínica. E aí é importante que cada caso seja analisado de forma concreta para saber se aquela clínica ela está realmente atendendo ao que a legislação, a lei de estágio prevê. A gente tem também a questão dos fonos e dos TOs, que é para a gente já indo encaminhando para o final, né? Novamente, nós temos que o Conselho Regional de Fonoaudiologia, no caso do Estado do Pará, e essa mesma perspectiva é adotada pelo federal, deve diagnosticar, avaliar e planejar uma terapia individualizada específica, que normalmente nós verificamos na parte de planos de saúde. Muitas vezes você não possui nem o diagnóstico, nem a avaliação, nem o planejamento. Volto a dizer, a gente tem sim uma dificuldade de regulamentação disso, em termos de qualidade, mas, a partir do momento que o conselho determina que o profissional deve fazer esse diagnóstico, avaliação e planejamento da terapia individualizada, é importante que você, pai ou advogado, para que você saiba se aquela intervenção tem uma qualidade ou não, você solicite os documentos de diagnóstico do ponto de vista da terapia ocupacional, tá, queridos? Não é que o terapeuta ocupacional vai laudar o autismo, mas ele tem que dar um diagnóstico das condições que aquele paciente apresenta em relação à fonoaudiologia. Exemplo, se ele tem uma apraxia da fala, se ele tem um atraso de desenvolvimento motor na área da fala, enfim. Que ele tenha que ter uma avaliação, um documento de avaliação e um planejamento. Infelizmente, muitas vezes o profissional da área da saúde, de plano de saúde, não faz nenhuma dessas 3 áreas. Você não tem nem o diagnóstico, nem a avaliação, nem o planejamento. E isso é um indicativo muito forte de que aquela terapia não está sendo aplicada com viés de qualidade e eficácia no tratamento. Então, isso é um ponto que pode ser buscado a partir das legislações que já existem. Então, como é que o Conselho tem indicado que deve ser essa estrutura básica desses 3 pontos que eu coloquei? Então, eles indicam anamnese, avaliação inicial, definição de objetivos, elaboração de plano terapêutico, conduta terapêutica, avaliação do progresso. Se você, como advogado, ou você, como família, não tem este documento, saiba que o seu profissional não está atuando de acordo com as diretrizes do Conselho Federal de Fonoaudiologia e, portanto, você pode ingressar com um pedido administrativo e futuramente com uma ação judicial requerendo que o plano de saúde e o profissional estejam adequados àquilo que a legislação determina, tá certo? Perdão, aquilo que o Conselho determina. Aqui, novamente, um pouco do que a gente recomenda com relação a como o fonoaudiólogo deve se portar, né, como deve ser a contratação do fonoaudiólogo para esses núcleos terapêuticos. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a questão da terapia ocupacional.
Nós, na pesquisa que foi realizada aqui no estado do Pará, para que a gente pudesse justamente caminhar nesse ponto da qualificação, nós não encontramos, dentro dos documentos da resolução do Conselho Federal de Terapia Ocupacional, uma indicação mais específica de como deve ser feito esse atendimento. E aí nós recomendamos aqui a questão das estimulações sensoriais e dos treinos de AVD e a necessidade de, especialmente, que esses profissionais eles tenham uma formação nessa temática, que hoje, basicamente, a gente tem uma universidade da Califórnia, que é a maior universidade que emite e que faz o treinamento voltado para a área da integração sensorial. Volto a dizer, nesse caso aqui, a gente não tem como, é um pouco mais complexo de você fazer essa exigência, porque nós não temos uma lei específica que determina que o profissional da terapia ocupacional para trabalhar com integração sensorial tenha que ter essa certificação, mas, novamente, nós podemos trabalhar pela analogia e pelo aquilo que é considerado como um padrão de qualidade para que esse profissional possa fazer essa intervenção. Aqui a gente destaca também que é importante que haja registro, modulação de comportamento, utilização de reforços e aplicação de metodologias. Então, volto a dizer para vocês, é muito importante que o profissional que for avaliar para saber se há uma questão de qualidade nesse atendimento, observe se foi feito um diagnóstico, uma avaliação, se existe um plano terapêutico de intervenção desses profissionais. Esse já é um indício muito forte de que a inexistência desses documentos pode significar uma falta de qualificação nesse atendimento. E aqui, novamente, né, a gente precisa falar sobre a importância de formação de profissionais para a orientação de pais e cuidadores, que isso faz parte de um processo de qualidade nesse atendimento. Então, se você é pai, você é mãe, você é advogado, tem um cliente que ele não sabe nada do que nós estamos falando aqui, ele não recebeu nenhum tipo de orientação técnica, isso é mais um indício de que, provavelmente, esse atendimento não está sendo feito com parâmetros de qualidade. Lembrando que a Lei 12.764 diz que é dever, direito da família receber essa qualificação. Então, isso são pontos que vocês podem levantar em ações judiciais para que vocês obtenham uma melhoria de qualidade do atendimento que é feito à pessoa com autismo, uma vez, como eu disse para vocês, os dois grandes problemas que nós observamos hoje são a questão da limitação de cotas, mas também a questão da qualidade desse atendimento que está sendo ofertado. Aqui a gente tem, basicamente, alguma jurisprudência que eu quero abrir para a gente tentar debater. O Tribunal de São Paulo já emitiu uma jurisprudência, uma súmula número 102, a terceira turma do STJ também já tem um entendimento dizendo que o rol da ANS é meramente exemplificativo. No entanto, em novembro de 2020, a terceira turma da STJ disse que deu a entender que não, né, que o rol da ANS seria exaustivo, que, portanto, não poderia haver essa ampliação. Como eu disse, com relação às cotas e o rol da ANS para o campo do autismo, minha percepção é que isso muito em breve vai ser mudado. Inclusive, eu quero destacar para vocês, esse daqui foi retirado muito recentemente, uma notícia do dia 24 de março, que foi publicado no site da ANS, que inclusive a gente tem a fonte, né, o link. Então, eles dizem exatamente isso, né, que a partir de 2020, para os estados de Goiás, 2021, para os estados de Goiás e do Acre, não haverá mais a restrição de cotas em decorrência de decisão judicial. E ele diz aqui que, a partir de 2021, em 1º de 4 de 2021, né, estaria em vigor a nova resolução normativa que atualiza as coberturas obrigatórias e mantém o direito a número ilimitados de sessões de atendimento com estes profissionais. Então, assim, está um pouco complexo isso, muito possivelmente nós vamos oficiar a ANS solicitando informações sobre essa notícia, que é uma notícia super recente, porque dá a entender que a ANS, a partir de 1º de 4 de 2021, não estaria mais colocando nenhum tipo de limitação a esse atendimento, o que resolveria o nosso problema de cotas, mas não resolve o nosso problema de qualidade. Então, esse é um ponto aqui que eu quero debater, né? Quero abrir para que a gente possa discutir. E aí a gente tem também, para finalizar, uma informação aqui que eu trouxe da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é só reforçando, né, da importância de que essa intervenção ela seja feita com qualidade e ela seja feita de forma mais precoce, porque os estudos nos Estados Unidos, lá eles fizeram com a implementação do modelo Denver, demonstraram que há uma profunda economia quando você inicia esse processo de intervenção de uma forma precoce e com qualidade. Então, o que a gente fala aqui não é só em proteção ou em favor
das nossas crianças, adolescentes e adultos com autismo, em favor, inclusive, da própria economia do plano de saúde, né? A própria sustentabilidade do plano de saúde. E isso é um tema que a gente tem debatido bastante, trazido nas nossas decisões, como mais uma forma de você poder auxiliar o juiz nessa tomada de decisão. E aí eu concluo, então, peço desculpas, eu acho que eu gostaria de ter falado desse tema de uma forma mais rápida, mas ele é um tema complexo. Eu fiz a opção de não trabalhar somente o tema das cotas, porque, como eu disse a vocês, a gente tem tido um caminho favorável a essa temática, mas trabalhar planos de saúde hoje, eu acho que nós precisamos tocar no tema da qualidade, eu acho que esse é um tema que serão os próximos passos de discussão. E eu gostaria de passar, então, a palavra agora ao mestre de cerimônias, para que a gente possa dar continuidade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Flávia. A mestre de cerimônias vai falar ou eu posso falar? Pode falar, doutor Robson. Muito obrigado, doutora Flávia, pelos brilhantes esclarecimentos. Super técnica a palestra, super detalhada, com fonte de pesquisa, que isso é o mais importante para ajudar posteriormente nessa briga, nessa discussão, fontes para pesquisa a título de qualidade de tratamento, a título de municiar provas para uma demanda e uma discussão judicial. Então, excelente assim, as colocações da senhora. O que a gente vai falar aqui agora, tentar falar, ser bem breve, porque agora nós temos aí 5, 6 minutos para concluir, mas o que a gente tem que falar hoje, nós estamos deparados, como a gente tinha dito no início, alguns estados já instauraram alguns processos coletivos para discutir diretamente esse direito ao tratamento, a cobertura do tratamento, e aí hoje a gente entra naquele lapso, por exemplo, o que a gente está presenciando muito, vou fazer aquele detalhe que a senhora falou, não é nem mais a questão da limitação do número de sessões. Essa discussão, meio como eu concordo com o senhor, meio que o plano de saúde já percebeu que vai perder. Essa daí ele não está mais indo, ele até, tanto que quando a gente pleiteia e orienta, por exemplo, aqui em Pernambuco, alguns estados do Nordeste, a gente já está percebendo uma outra mudança, inclusive, do plano de saúde no seguinte sentido. Quando se dá entrada no pedido administrativo de cobertura do tratamento, a gente não está mais recebendo a devolutiva de negativa. A gente está recebendo aquela falsa cobertura. Não, indicando as redes referenciadas, que a gente sabe que aí é quando a gente começa a discutir a qualidade do tratamento. E diante disso daí, alguns processos estão sendo instaurados nos estados, alguns processos está sendo instaurado também o IRDR no próprio Superior Tribunal de Justiça. A gente sabe disso, está com trabalho, já tivemos, inclusive, algumas reuniões na comissão, inclusive com patronos da causa, para que a gente possa atuar naturalmente, deixando muito claro, a minha presidente está aqui, não me deixa mentir, nós vamos preparar, a nossa comissão vai preparar o pedido de habilitação com o amicus curiae, né, nesse processo, mas nós submetemos esse pedido e a fundamentação deste ao Conselho Federal para sua aprovação e posterior protocolo no recurso especial nesse incidente repetitivo. Mas é uma área que eu considero que a gente tem que atuar muito fortemente. Por exemplo, a senhora falou, a gente precisa, quando a gente fala do ABA, a gente não tem regulamentação, infelizmente não tem uma regulamentação específica da análise do comportamento, mas nós temos hoje, querendo ou não, eu considero como uma orientação, que é da ABPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, no qual nós já oficiamos e pedimos à presidência da ABPMC para nos fornecer um documento oficial para juntar o nosso pedido de habilitação e nossa fundamentação no processo, mostrando a importância e a eficiência e o modelo de qualificação técnico para a realização desse tratamento, que não é exclusivamente a concessão do tratamento. A gente tem famílias hoje tendo 20 minutos de sessão, 30 minutos de sessão, e o plano de saúde dizendo que está concedendo esse tratamento. Então, a discussão hoje vai na questão, não mais hoje só quantitativa, vai também na questão qualitativa, o direito à realização do tratamento. Aí foi o que a senhora finalizou e foi... Primeiro, que eu estou com a frase agora, a gente está com alguns tiros de sniper a gente não pode errar. Agora, nesses processos coletivos, a gente tem que trabalhar com toda a força do mundo, com todo o apoio do mundo. Quem quiser vir para somar, estamos de braços abertos, porque a gente precisa ganhar. Tanto que no próprio voto da relatoria do STJ, quando a ministra decidiu realmente para tornar os processos, prevendo os demais processos que foram considerados
para a fim de efeito repetitivo, ela disse mesmo, não, é para, inclusive, orientar os tribunais inferiores para não se ter mais sequer admissibilidade de recurso especial. Morrer no tribunal, os tribunais inferiores vão seguir aquele entendimento e o resto sequer vai subir mais. Então, a gente não pode perder. Agora, realmente, a gente tem que fazer de tudo para a gente ter essa vitória na questão quantitativa, qualitativa, e o que a gente disse, Fabi entrou agora, eu ia citar ela, a frase dela, do vídeo dela, que a gente diz, a nossa luta, a luta das famílias, a luta das famílias dos autistas, é para que nossos filhos sejam independentes. Entra naquela questão que a senhora falou, a intervenção precoce, o tratamento adequado, busca a independência dessas crianças, desses pacientes, para que não se tornem eternamente dependentes do próprio plano de saúde, de um tratamento defasado, e do governo. Então, é questão também econômica, não adianta essa fundamentação de nos dizer, não, se o plano de saúde cobrir, vai quebrar. Não, muito pelo contrário. Se for efetuado um tratamento adequado, no momento adequado, com a intervenção adequada, a gente visa também a independência desse indivíduo para que ele não se torne dependente pro resto da sua vida. Entendeu? Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa bandeira, e é isso que a gente está. Maíra, tem alguma colocação também? Presidente, então, assim, essa era a minha fala. Eu queria agradecer a doutora Flávia Marçal. Eu já tive o prazer de conversar com ela em uma outra situação, em movimentos que a gente nunca deixa de estar envolvido, né? Porque, como eu falei mais cedo aqui no backstage, a deputada Carmen Zanotto deixou pelo menos umas 3 tarefas para a gente, né? Que é formar uma audiência pública, né? Chamar os movimentos, as pessoas envolvidas para pedir a audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão Externa da Covid. Deu mais 3, apontou mais 3 projetos de lei para que a gente pressione para que sejam pautados e aprovados. E, enfim, a questão da inclusão das pessoas com deficiência na questão da vacinação, né? Como você falou ontem, na sua palestra com o doutor Adriano, e como também ficou demonstrado com o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que é mais caro internar. Então, por que não vacinar, né? Ele apresentou toda a problemática que envolve. Eu queria pedir, então, a presença da Fabiane. Pode encerrar, se alguém tiver mais alguma consideração final a apresentar. E aí entraria a Fabiane com a doutora Maíra, e a doutora Maíra vai ser a mediadora, né? Eu queria avisar também que hoje, às 14 horas, eu teria que me ausentar, devido a uma reunião solene no Senado, justamente falando do Dia da Pessoa com Autismo, que foi dia 2 agora, que está comemorando essa semana. E aí a doutora Fabiane, nossa secretária adjunta, vai estar, no caso, respondendo pela diretoria da nossa comissão, tá bom? Obrigada a todos e um excelente trabalho. O nosso evento está sendo realmente muito aplaudido, a gente agradece a audiência que está tendo das pessoas envolvidas e interessadas no tema, e, enfim, o canal vai estar aí aberto o dia inteiro para quem quiser assistir, tá bom? O canal é da OAB Nacional no YouTube. Obrigada, gente. Doutora Flávia, deixe só seu e-mail para quem quiser acesso àquela documentação que a senhora falou, possa poder se comunicar com a senhora, se possível? Perfeito, doutor. Então, novamente agradecendo todo o convite, eu vou deixar não só o meu e-mail, mas também a rede social, porque, enfim, às vezes é mais rápido. Então, o meu Instagram é @Flávia_Marcal84. O do Projeto TEA, que faz essa assessoria técnica jurídica, é Projeto TEA UFRA, @ também, e o e-mail é flavia_marcal84@yahoo.com.br. Então, quem quiser, com os colegas que queiram saber um pouco mais como é que a gente conduziu isso aqui no estado do Pará, nós temos os memoriais prontos também, então nós podemos compartilhar todas essas informações, e concordo com o senhor, doutor, agora é hora de unir forças para que a gente possa dar um tiro certeiro. Robson, você pode digitar lá no YouTube, alguém pode digitar lá no YouTube, já deixa gravado lá
manda uma mensagem lá que fica visível. Lá no comentário, né? Ela própria pode colocar lá no comentário do YouTube, no vídeo que vai ficar gravado. Pode sim. Pode comentar lá nas redes sociais dela. Exatamente. Muito obrigado por tudo. Doutora Maíra, doutora Fabiana, eu acho que a bola está com vocês agora. No caso, com a mestre de cerimônias. Muito Exatamente. Obrigado. Excelente dia.